E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da editora Vida Nova. Eu sou Saor Lucena e sou seu apresentador. Você já se perguntou como é que um cristão pode relacionar psicologia e teologia, psicoterapia e aconselhamento? Um cristão pode ter depressão? É necessário ser crente para se ter um verdadeiro bem-estar? E ainda, como é que um verdadeiro aconselhamento pode estar fundamentado no Deus triuno? São essas e muitas outras perguntas que nós vamos responder no podcast de hoje, conversando com o Jonas Madureira e o Aender Borba para falar sobre o livro Aconselhamento Cristão, os recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da alma, do Eric Johnson. Esse livraço aqui que acabou de ser lançado pela Vida Nova, um livro aí de 848 páginas e 20 capítulos que vai lhe ensinar muito sobre esse tema que é tão importante para a nossa época. Eu quero também mostrar rapidamente 3 outros lançamentos da Vida Nova que são muito bons. Se você está querendo saber mais sobre Hábitos da Mente, o livro Hábitos da Mente, do James Sire, A Vida Intelectual como um Chamado Cristão, é o livro que você precisa ler. Só pegando aqui um pedacinho da contracapa para você entender, olha só, o que é um intelectual? O que significa amar a Deus com a nossa mente? Lembra? Nós temos que amar a Deus também com a nossa mente, com tudo que somos. E aí ele diz: Hábitos da Mente é um convite a pensar sobre a vida intelectual como um chamado cristão. Não se trata de uma obra sobre o que o cristão deve pensar, mas sim sobre como o cristão pode pensar melhor. E aí você vai ter aqui alguns capítulos falando para você sobre o que é um intelectual, o que é um intelectual cristão, as virtudes intelectuais, aperfeiçoando o intelecto, as disciplinas intelectuais, pensando por meio da leitura, Jesus, o pensador lógico e muitos outros pontos. Esse é um livro que eu fiquei apaixonado e se você quer um podcast sobre ele, nos avise aí para a gente poder fazer um podcast também sobre esse livraço do James Sire. Agora, se você está focado na pregação, se você está querendo pregar e vamos dizer que você queira pregar exatamente sobre o livro de 2 Coríntios, então você tem que conhecer a série Comentário Expositivo da editora Vida Nova e o livro 2 Coríntios do Moyer Hubbard. Ele é o livro que você precisa ler se você está em busca de um comentário focado para a pregação, apontando aí a ideia homilética para você, mostrando ali a estrutura do texto para a pregação. Esse livro é fantástico e vai lhe ajudar demais a entender mais sobre a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Agora, se você é alguém que quer realmente ler a Bíblia, claro, mas você também curte mangás, você gosta desse tipo de livro. Então, o livro Majestade, A Revelação do Fim dos Tempos, é um livro que você vai gostar demais, que você vai precisar adquirir. Aqui você vai ter o livro de Apocalipse exposto no formato de mangá. E olha só como as gravuras, como os quadrinhos aqui estão bem feitos, a qualidade. Esse é um livro que, se você gosta desse tipo de recurso, de obra, você vai gostar muito. E se você quer adquirir qualquer um desses livros, você precisa só entrar no site da Edições Vida Nova e adquirir o que você preferir. Eu tenho certeza que todos eles vão ser muito bons para o seu crescimento. Agora, voltando a falar de aconselhamento cristão do Eric Johnson, agora lançado pela Vida Nova, vamos conversar então com o Jonas e com o Aender para que eles nos ajudem a responder aquelas perguntas que nós citamos agora há pouco e também muitas outras. Jonas, Aender, é um prazer estar aqui com vocês. Saor, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse podcast. Eu me chamo Jonas Madureira, tenho sido agraciado com a oportunidade de poder servir em Edições Vida Nova, coordenando o departamento editorial. Também sirvo como pastor na Igreja Batista da Palavra. E é isso. A gente tem aproveitado também o tempo de sobra para dar aulas. Muitas aulas por aí. Seminário Martin Bucer tem sido a casa onde eu tenho ensinado teologia, e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu tenho tido a alegria de ensinar filosofia. Saor, muito prazer, muito obrigado aí pelo convite, estar aqui com vocês. O meu nome é Aender, eu sou capelão hoje, do Seminário Martin Bucer, tenho servido ali há 4 anos, dou aulas também, em algumas áreas,
acabei me tornando um tipo de coringa, né? Para algumas eventuais necessidades assim, de substituição de professores. E a minha primeira formação em psicologia, eu divido o tempo nessas duas atividades, né? Uma parte do dia na capelania e outra em atendimentos psicológicos. A minha primeira graduação foi em psicologia, então eu já faço isso aí há 12 anos, né? E sirvo aqui também na Igreja da Trindade, em São José dos Campos, onde eu estou morando atualmente. Muito bom, muito bom. Então a conversa vai ser boa demais. Vocês já estão entrosados, né? Os dois aí do Martin Bus, vocês já se conhecem, já estão acostumados a bater esse papo. E quero ver, inclusive, você falou aí, né, ainda você trabalha na parte do aconselhamento, você trabalha também com as consultas, mas as duas coisas, a gente vai justamente falar sobre isso, elas estão relacionadas, né? E a gente vai ver um pouco de como é que isso se dá. Mas para começar, vamos falar do livro, né? A gente está aqui com o Aconselhamento Cristão, né, os recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da alma, do Eric Johnson. E, Jonas, você foi alguém que esteve à frente, né, da edição dessa obra também, e eu queria saber um pouco de você sobre ela. Você pode dar um geralzão para a gente, para o pessoal que está aí nos ouvindo, sobre o que essa obra vai tratar de maneira geral? Muito bem, Saur. Essa obra é a obra mais, digamos assim, de fôlego, mais recente do Eric Johnson, né? Não confundir lá com músico, é importante, né? Ele é um teólogo, né? E ao mesmo tempo também psicólogo, tem as duas formações, como a Ender, né? Tem essa dupla formação. Além disso, ele é professor no Southern Baptist Theological Seminary em Louisville, Kentucky. Né? Tem servido ali durante alguns anos. Produziu esse livro que eu acho ele uma obra-prima. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, né? Mas eu tive obra-prima e grande, hein? Muito bom, um baita de um calhamaço esse aqui. Verdade. Mas ela representa aí eu acho que o grande legado do Johnson nessa discussão em torno da psicologia e aconselhamento cristãos, né? Eu entendo que essa obra, como ele mesmo diz na introdução, né, ela sempre foi o objetivo dele. Ele teve um momento em que ele teve que interromper aquilo que ele estava fazendo neste livro aqui para trabalhar algumas questões de cunho mais teórico, né? Aqueles tópicos que a gente sempre reserva para os chamados prolegômenos, né? Aquelas questões teóricas iniciais, as questões de método, as questões mais de pressupostos, e ele trabalhou isso numa outra obra, né? Foundations, né? Tem inclusive em português, publicado pela Shed, que é Fundamentos para o Cuidado da Alma. Então em algum momento ele para o que está fazendo aqui nesta obra para resolver essas questões mais metodológicas, de base, que precisavam ser resolvidas antes dele continuar o empreendimento deste livro que a gente acaba de publicar por Edições Vida Nova. Então ele retorna, depois de ter feito esses prolegômenos, com essa obra que é de uma natureza mais aplicativa, não é? E que interrelaciona aí teologia e psicologia de uma maneira magistral. Todo o projeto dele de aplicação aqui aos recursos terapêuticos que a fé cristã possui para o cuidado da alma, não só é resultado da experiência dele como um professor de teologia e também um teórico da psicologia que se interessou também pela clínica. Isso é algo que a gente precisa distinguir, né? Há uma diferença enorme entre os teóricos da psicologia e aquele que está no chão de fábrica, digamos assim, nesses termos, né? Mais rudes, né? Sim, aqueles sim. que estão ali tratando de fato com as questões que envolvem o cuidado da alma. Então, ele trabalhou esse livro durante muitos anos, num projeto, num programa ambivalente, né? De um lado é doxológico, do outro lado é uma defesa da doutrina da Trindade como fonte absoluta para compreensão de todas as necessidades humanas, sobretudo as psíquicas, e fez isso de uma maneira magistral, mostrando a importância de todos os recursos que as ciências nos oferecem, em especial a psicologia, para que essa glorificação do Deus Trino possa ser evidenciada na saúde
né, não só do nosso corpo, mas sobretudo da nossa mente. Com então certeza, é uma obra que deu trabalho, Saul, só para fechar aqui. Né, eu cheguei no final dela, né, depois que a gente recebeu da preparação, né, ela foi uma obra que sofreu aí bastante trabalho, né? A gente pegou lá os meninos do editorial, né, o Valdo, o Abner, nós sentamos ali uns 3, 4 dias sem parar, lendo página a página, parágrafo a parágrafo. Cara, a gente estava fazendo um trabalho técnico, era um trabalho técnico, Saul. Trabalho técnico. Eu imagino. Imagino, pegar esse livro todo aqui para fazer um trabalho assim deve ser realmente um esforço divino. Mas, cara, impressionante. Tinha hora que a gente parava. Eu já tinha lido. Eu estava lendo de novo junto com eles ali, só para fechar a obra, bater a plota para encaminhar para a gráfica. E a gente parava ali em alguns momentos se deleitando com os argumentos teológicos. Uma obra profunda, cara, uma coisa impressionante. O que o Johnson entregou para a gente aqui é algo absurdamente relevante para psicólogos e teólogos. Isso é uma bênção, isso que você falou no final, né? É um livro que tem um conteúdo muito profundo, tem um conteúdo sistematizado aqui, mas ao mesmo tempo não deixa de encantar, não deixa de nos tocar, de nos ensinar. Principalmente esse ponto também que você citou, da ênfase que ele dá no papel do Deus Trino, né? De como ele é a base de tudo isso. E isso é algo legal também que eu quero conversar com vocês mais pra frente. Mas uma coisa que é muito importante na análise de um livro ou de qualquer tópico no início é definirmos bem os termos, né? Esclarecer, principalmente para o pessoal que está aí nos ouvindo e talvez não esteja tão familiarizado com eles. A gente falou, né, Jonas, você falou um pouquinho de como esse livro une a psicologia, a teologia, a psicoterapia e o aconselhamento. Então eu queria, Ender, que você complementasse um pouco disso, nos ajudando na definição desses tópicos. Primeiro, o que é psicoterapia, né? Como é que nós definimos isso? Qual é o papel dela? Eu vou me valer aqui da definição que o Johnson, ele mesmo traz, né? Legal. Ele vai falar um pouco de psicoterapia, vem de psirré e terapeu, né? Que seria aí a natureza de todo tipo de ajuda que conduz o ser humano para um tipo de cura da alma, né? Seria essa a definição. Psicoterapia é por natureza uma ajuda humana, né? Entre ali uma relação em que existe uma intencionalidade de curar a alma das pessoas, né? Isso é muito interessante, porque ele vai mencionar isso nos livros, aí, nesse e no anterior, né, Jonas, no Foundation, sobre o papel do cristianismo ao longo da história, né, como esse cura de alma, né? O cristianismo tem muito a oferecer, né? Eu lembro aqui muito dessa expressão que o Martin Bucer usava, né? Ele chamava o trabalho pastoral, que tem essa natureza, né, de curar a alma das pessoas, né? Ele chamava os pastores e pregadores de os cura d'alma, né? E isso legal. É interessante porque o Johnson faz menção a isso, né? Então, assim, o cristianismo tem na história, ele tem essa característica de ser dialogal, né? Ele se apropria, né, dos conhecimentos da filosofia, né, da psicologia. Eu gosto muito quando a gente fala sobre isso. A teologia é a mãe, né, da filosofia, que por sua vez é a mãe aí da psicologia e da pedagogia. Eu vejo que esse papel, né, de escrever, esse trabalho do Johnson é magistral nesse aspecto de mostrar para a gente que aconselhamento, né, com base assim, numa teologia sólida, robusta, ela tem muito a oferecer, né? Como o Jonas mencionou aí no início do podcast, a gente estava trocando ideia, uma das maiores dificuldades assim, da definição de terapia é que no Brasil nós temos uma falha nessa área, né? Os psicólogos, eles definem que psicoterapia deveria ser de propriedade exclusiva da psicologia, e aí, diante disso, a gente tem um problema maior, porque vão surgindo diversos tipos de psicoterapia,
né, as pessoas que lidam com o comportamento humano, eles se denominam psicoterapeutas. Há uma falha também, né? Psicólogos que não querem se vincular ao Conselho de Psicologia, por exemplo, eles, para não pagar lá aquela taxa, né, do Conselho, eles se denominam terapeutas, né, justamente para não ter esse vínculo com a psicologia. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que o Johnson está apresentando para nós aqui é algo maravilhoso, no sentido de que os conselheiros, pastores, todo mundo que lida com teologia, tem um fundamento, né, para a gente pensar que a teologia ela tem amparo para nos dar aí um chão para pisar, um chão comum para pisar, para oferecer tratamento de cura da alma, né? Psicoterapia é isso, né? É fazer uma junção, aí uma síntese assim que eu fiquei pensando, né, sobre o livro do Johnson, uma junção entre o que ele chama lá de aconselhamento tem um caráter mais vertical, né? Então ele vai lidar assim com as rupturas com o infinito, né? Com as questões da alma, com as questões existenciais, né? E a psicologia, ela está mais no campo horizontal, né? Eu gosto de pensar que ela lida com essas rupturas finitas, né? Com o tempo, com o sofrimento psicológico, com os processos mentais. Então, eu acho que a grande contribuição é fazer essa ponte, né? Entre essas, que ele chama lá, né, de vertical e horizontal, que a psicoterapia, só a psicoterapia com base, né, no conhecimento de Deus, que ele vai chamar lá de terapêutico, né? Eu acho isso sensacional. Eu gostei desse termo, achei bem interessante isso. É trazer a centralidade, né, de Deus para esse processo de cura das almas, né? Então, eu tentei estender aqui um pouquinho mais, porque o que o Johnson traz não é só um conceito de psicoterapia, né? É de uma psicoterapia que traz respostas profundas para o sofrimento da alma humana, né? Para a eternidade, para essas questões do homem com o infinito, vamos dizer assim, né? Com Deus, com a sua relação com a transcendência. É um livro que me impressiona. Desde o primeiro livro eu já fiquei impressionado com o Johnson, assim, de estar estudando ele mais profundamente, por causa essa junção que ele consegue fazer de forma maravilhosa. E é interessante que a maneira que você foi descrevendo parece, na verdade, ser algo muito mais ligado ao aconselhamento do que alguns grupos falam, né? Quando existe um pouco, eu quero conversar também sobre isso daqui a pouco, essa distinção entre alguns grupos de como se a psicoterapia fosse totalmente desligada de um cuidado da alma e fosse algo muito mais ligado à emoção, a algo físico, assim. Mas vamos terminar de definir um pouquinho o próximo termo, né, que está conectado, que é o aconselhamento, apesar de você já ter conectado um pouco. Mas, Jonas, fala um pouquinho sobre aconselhamento. O que a gente pode entender sobre o aconselhamento no sentido de se ele tem alguma nuance de distinção com a terapia e também um pouquinho da relação entre eles? Sim, claro. Eu quero me valer aqui da fala do Aender. Eu ia chamar de Aender de Abner. Porque Abner foi um dos editores que comigo esteve lendo, junto com o Valdo, esse livro de ponta a ponta. Em vários momentos a gente tinha ali reflexões muito interessantes. Por isso que o Abner com a Ender aí, o Tico e o Teco aqui se confundiram. Me confundi com o tranquilo. Abner, é uma honra. É uma honra. É porque a gente conhece ele, né, Aender? Muito bom. Mas eu quero me valer da fala do Aender, dessa parte final dele, para até enfatizar um ponto importante, para que o leitor não pense o seguinte: eu vou comprar um livro, né, que vai me oferecer uma solução para o conflito entre psicologia e fé, psicologia e escritura, psicologia e teologia. Às vezes, eu acho que as pessoas elas
elas querem soluções muito fáceis, porque elas, na verdade, não querem pensar. Eu acho que isso já é um problema grave. Eu não sei se vocês concordam, mas eu não troco uma excelente pergunta, que eu não sei ainda responder, mas ela é maravilhosa, por uma resposta tola, simplista. Eu prefiro a pergunta sem resposta, maravilhosa, que me faz pensar, do que uma resposta tosca, simplista demais. Não é simples porque respostas simples, elas são profundas e tem o seu lugar, mas é aquelas simplistas, aquelas que são cala-boca, aquelas que dizem assim, pare de pensar porque a resposta é essa, Deus não é para ser questionado, é para ser aceito, toma! Então, para a gente evitar esse tipo de situação, esse livro não é uma pílula que você vai tomar e depois, não é, a relação entre psicologia e fé vai ficar a coisa mais linda e maravilhosa da vida. Tome essa pílula aqui, não sei como você vai fazer para engolir esse negócio, mas engula isso aqui e toda a sua visão de confusão entre fé e psicologia será resolvida. Não. Primeira coisa importante que eu acho interessante lembrar do propósito do Johnson. Johnson não quer fazer isso, ele não quer integrar as duas coisas. Ele acha que isso é uma discussão que vai aparecer aqui. Mas o integrar ou não psicologia e fé não é o problema inicial dele, não é o ponto de partida. Qual é o ponto de partida para ele? Ele é um psicólogo, existe um ambiente de animosidade, como o Aender colocou de forma bastante clara aqui, com relação ao uso da doutrina cristã como fonte de cura da alma no contexto público, no contexto do uso da psicologia na esfera pública. Ou seja, um psicólogo hoje teria dificuldades de exercer o seu ofício na esfera pública se nutrindo de fontes bíblicas, de fontes dogmáticas da fé cristã. Então, o que ele escreveu? Ele escreveu esse livro, em primeiro lugar, para psicólogos cristãos e que estão nessa discussão tentando encontrar um meio de exercer sua profissão na esfera pública, defendendo, por um lado, o uso dessas fontes na aplicação delas para a vida como um todo. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, não é? Eu acho que o que ele quer, num primeiro momento, é legitimar o uso da doutrina, o uso da palavra, o uso das escrituras como fonte de cura da alma na esfera pública. Eu acho isso sensacional, eu acho que isso é um grande desafio e que é muito mais fácil a gente simplesmente manter uma ruptura, dizer, olha, é uma mente secularizada, nós somos cristãos, separa as coisas, né? Cria um dualismo, né, de dois lados aí, e esses dois lados não tem cobeligerância nenhuma, para usar um termo caro para o Schaeffer, né? Não tem cobeligerância nenhuma, não tem relação nenhuma, então simplesmente se abre mão de tudo aí. Então eu acho que ele, em primeiro lugar, ele faz este caminho. E por que eu estou fazendo eu me vali das palavras do Aender? Porque quando a gente faz esse movimento, a gente hoje tem que lidar com duas coisas distintas. Uma escola chamada aconselhamento bíblico e o aconselhamento. Aconselhamento não é restrito à esfera cristã, digamos nesses termos. Né? Se você estuda psicologia hoje, você vai ter matérias na faculdade de psicologia de aconselhamento. Então, o aconselhamento, ele não é um nome, digamos assim, usado meramente dentro do contexto evangélico, né? Para usar de uma maneira mais precisa aqui. Mas ele é usado de maneira geral. Então, me parece que hoje a gente precisa distinguir algumas coisas importantes, que é o aconselhamento bíblico como uma escola, dentre muitas escolas de aconselhamentos, sejam seculares, sejam cristãos. Eu preciso dizer isso. Por quê? Em primeiro lugar, eu acho que tem muitos, inclusive dentro da escola, que nasceram dentro da escola do aconselhamento bíblico, que se sentem constrangidos com o adjetivo bíblico. Não porque é ruim o adjetivo bíblico, mas porque ele traz para a discussão os mesmos problemas que aconteceram com a teologia quando chamaram a teologia de bíblica. Deixa eu dar um exemplo.
Ah, existe teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática. Bom, a teologia bíblica é só essa que é chamada de teologia bíblica. Teologia histórica não é bíblica, teologia sistemática não é bíblica. Entende qual é o problema? Ao você chamar a teologia que trata a exegese, trata o texto bíblico de maneira mais central do que história e do que a doutrina, então você está dizendo que ela é mais bíblica do que a histórica e do que a dogmática. E não é bem verdade isso, né? É possível você ter teologias com o adjetivo bíblico e elas não serem justamente bíblicas. Elas serem, inclusive, antibíblicas. Você tem um tratado de teologia bíblica antibíblico. Então, não é pelo fato de você nomear um aconselhamento de bíblico que o aconselhamento será bíblico, né? Esse eu acho que é um problema muito sério no debate, porque quando você se diz eu sou um conselheiro bíblico, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ser responsável, porque o ser bíblico não significa que então todos os outros não são bíblicos. Aquele que usa um outro nome, sei lá, redentivo, sei lá, aconselhamento pactual, sei lá, dá um nome aí qualquer que seja, aconselhamento cristão, então não são bíblicos. Só é bíblico aquele que tem o adjetivo bíblico no nome. Acho que é muito complicado. Então, eu acho isso aí me lembra até, Jonas, só um parênteses aqui interessante, é que isso me lembra até mesmo aquela discussão do tipo, se você diz que é calvinista ou você diz que é arminiano, você não é de Jesus. É tipo assim, você é calvinista, eu sou arminiano, eu sou de Jesus. Aí, você é aconselhamento bíblico, aí quer dizer que eu não sou, né? Parece isso, né? Então eu acho que a gente precisa recuperar a noção de aconselhamento cristão, entendendo que o guarda-chuva do aconselhamento no ambiente cristão não se restringe apenas à escola do aconselhamento bíblico. Com isso, não estou querendo dizer que o aconselhamento bíblico não tem a sua contribuição. Eu estou dizendo que o aconselhamento cristão ele é mais amplo e ele tem um espectro que cabe várias outras leituras do aconselhamento, e todas elas preocupadas com a fundamentação bíblica. Óbvio que você me pergunta assim, Jonas, é possível aconselhamentos que se dizem cristãos e são anticristãos? Claro, é o mesmo problema do adjetivo. Não é? Ao você chamar de cristão, não necessariamente seja cristão. Você pode ter aconselhamentos que se dizem cristãos, mas estão tão eivados de uma cosmovisão anticristã que só as palavras são bíblicas, mas toda a estrutura de raciocínio compromete os fundamentos das escrituras, da doutrina, da história, da tradição cristã. Então, nesses termos, eu queria só esclarecer esse ponto, porque como a gente fala de aconselhamento cristão, a gente tem que tomar cuidado para não entender que todo aconselhamento cristão seria bíblico, assim como a gente não pode dizer que todo aconselhamento bíblico ele é inerentemente bíblico só porque é chamado de bíblico. Agora, toda essa conversa, ela me levanta um questionamento muito que eu ouço bastante desse grupo que você citou, esse grupo que parece querer separar demais as coisas, separar um aconselhamento que usa das escrituras com um aconselhamento que tem conexão com a psicologia, como se usar a psicologia não fosse algo válido para o cristão. Mas a gente está aqui sentado com o Aender, que é um psicólogo, é também um conselheiro, é até o capelão lá no Martin Bucer. A gente está aqui falando de um livro de alguém que também é um psicólogo, também está falando sobre aconselhamento cristão. Então eu queria entender um pouco sobre isso. Será que usar a psicologia significa dizer que as escrituras não são suficientes? Esse é um questionamento que eu creio que você já deve ter ouvido falar, né, Aender? Qual é a resposta que nós podemos dar para isso? Acho que essa é a pergunta que eu mais respondo na vida. Eu imagino. Como que faz para conciliar a sua fé com a psicologia? Uhum. Essa é uma pergunta recorrente. Eu queria, antes de responder, lembrar, dar um pano de fundo, inclusive com base no que o Jonas trouxe, porque o Johnson faz um trabalho de sustentar, né, esse diálogo, né? Você vê, dos fundamentos que ele coloca lá no primeiro livro é que esse trabalho que ele está propondo, ele é dialogal, né? Ele tem essa pretensão. O que acontece hoje, né? Aí eu estou pensando aqui como um psicólogo cristão que vive, aí eu posso dizer do meu sentimento, né? A gente tem pressões internas
do lado da igreja, né? Porque como assim você usa psicologia nos seus aconselhamentos? Né? Isso é bíblico, isso é lícito, isso é possível. Outra é a pressão externa, porque os psicólogos também não admitem isso. E no Brasil a gente já tem um problema maior. E aqui, Jonas, eu quero me conectar aí com os psicólogos cristãos, que eu acredito que vão, né, e oro e peço a Deus que chegue até eles. Porque a maioria vive num dilema que o Johnson levanta no próprio livro. Não existe ainda uma comunidade, não existe ainda uma tradição que a gente possa dizer assim, de psicólogos cristãos que sustentam com bases teológicas aquilo que eles estão fazendo na clínica psicológica. Há um termo, né, que é muito conhecido entre os psicólogos, que é as abordagens psicológicas, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou psicanalista, eu sou humanista, existencialista. E aí, e algumas pessoas com o intuito de serem honestas com a profissão, eles acabam fazendo uma dicotomia absurda. Até onde eu posso ir com a psicologia e me manter cristão? Ao ponto, e isso é o que mais me dói, ao ponto das pessoas perderem a sua identidade cristã. Infelizmente, o Brasil tem um histórico, né, de alguns, o que o Jonas acabou de dizer. Alguns psicólogos que se dizem cristãos não têm base cristã para dizer cristão, começam a oferecer algum tipo de serviço que de cristão não tem praticamente nada, né? A não ser esse nome que já foi queimado aqui, né? Eu lembro, quando o livro do Johnson chega com o nome Psicologia Cristã, muita gente assustou, porque, puxa, no Brasil falar de psicologia cristã é impossível, porque existe essa tendência, né, de você ou assimilar uma tradição dominante, né? Aí os psicólogos cristãos eles aprofundam numa certa abordagem psicológica e se perdem por ali, né, deixando de lado a identidade cristã. Um outro risco que o Johnson, inclusive, aponta no livro é o isolamento, né, que eu acho que é o que acontece na maioria dos casos aí com os psicólogos e conselheiros cristãos. Por quê? Nessa vontade de ser alguma coisa, acaba não sendo nada, né? Ele não se identifica como cristão, aí ele deixa de ser psicólogo, porque aí agora eu sou conselheiro, mas o que é ser conselheiro? Então ele se isola, né? Então ele não se envolve com métodos e as técnicas, que inclusive, né, os nossos e nesse aspecto aqui o Johnson é maravilhoso, porque ele inclusive, Jonas, vai dizer, né, você sabe disso, que o trabalho que os movimentos de aconselhamento bíblico fizeram são extremamente importantes, porque eles pavimentaram, né, um terreno, um chão, para que a gente pudesse hoje aprofundar nessa identidade cristã, né, que a proposta dele é essa, né, de mostrar que tem aspectos do ser humano, aspectos psicológicos, para lembrar do Doiverd aí, né, que é uma esfera humana, né? Essa esfera psi, ela é importantíssima. Por quê? Porque o ser humano é um domínio do território humano que precisa ser devolvido para Cristo, né? Então, isso pode ser feito na medida em que a gente fortalece essa identidade cristã. Então, eu penso que, Saul, esse é o primeiro ponto, né? O que tem que ser feito para a gente definir esse campo, né? Inclusive com produções, né, com experiência. Eu acho que esse talvez seja um passo que esteja um pouco distante ainda, mas eu espero que isso chegue, é definir uma identidade. Depois a gente precisa começar a colaborar, né? Esse é um grande problema, né? Sustenta uma disputa entre psicologia e aconselhamento e não existe mais essa colaboração, não existe uma comunidade. O que a gente vê é uma fragmentação, né? Ao invés de deixar a psicologia de lado, por que não fazer, é a proposta dele, né? Por que não trazer esse conhecimento, né, para que isso produza um diálogo? O cristão sempre vai estar
vai manter a antítese, né, Jonas? É isso aí. O cristão é sempre assim, ele sempre questiona, ele não abraça uma teoria, né, como uma verdade absoluta, porque ele sabe que isso é impossível, porque a verdade está em Cristo, a verdade está no que a Bíblia diz. Uhum. Então, quando a gente sustenta a verdade que nós acreditamos, né, que nós cremos e sustentamos na nossa vida, fica impossível abraçar uma teoria de forma completa. Como é que eu vou abraçar uma teoria, né, e dizer assim, pô, isso aqui me define enquanto cristão? É impossível. Né? Então, essa é a proposta. Se você me permite, Aender, eu acho que ainda, pensando no que você está falando, em termos de diagnóstico, né? Fazer uma anamnese aí da nossa situação, né, do que a gente vive hoje, eu acho que tem uma questão que me salta aos olhos, que é a seguinte: o que seria o melhor dos mundos? O que seria o melhor dos mundos? Se realmente a discussão fosse assim, ó, de um lado, aqueles que conhecem bem de psicologia, né, são muito versados em psicologia, né, em filosofia da psicologia também, tem que pensar a metadisciplina aí, porque isso é importante, né? Mas assim, carecem de conhecimento bíblico. E do outro lado, pessoas profundamente conhecedoras das Escrituras, exegetas profundos da Bíblia, conhecedores da doutrina cristã, da história das tradições de interpretação bíblica do outro, e carentes demais de um conhecimento da psicologia. Seria o melhor dos mundos se a nossa situação fosse essa. Se a discussão hoje fosse entre, de um lado, psicólogos cristãos que conhecem bem de psicologia, mas não conhecem nada de Bíblia, e do outro lado, né, digamos, conselheiros chamados de bíblicos, né, porque conhecem pra caramba a Bíblia, mas não sabem nada de psicologia. Se esse fosse o nosso ponto hoje, seria lindo. O problema é que não é isso que está acontecendo hoje. O diagnóstico que eu vejo, que eu faço hoje, é de um lado, psicólogos cristãos, que não conhecem lá nada de Bíblia e não conhecem nada de psicologia. E do outro lado, conselheiros bíblicos que não conhecem nada de psicologia, e quando você vai procurar um pouquinho de conhecimento bíblico, zero! É zero, é muito ruim, é muito superficial. Os dois são rasos como um pires. Então, eu acho que a gente precisa... Entende? Eu acho que a gente precisa fazer uma discussão, trazer para a discussão, em primeiro lugar, para as luzes. Porque está muito entrevado esse negócio aí, certo? Eu acho que o Johnson ele tem um papel fundamental. Não sei se você concorda com isso ainda. Por quê? Quando eu li ele, o que eu me surpreendi? O que me fez ficar surpreso com ele? É o fato de que quando você lê esse livro aqui, você pega esse livro aqui para ler, o que você fica admirado? Profundo conhecimento da história da psicologia, das terapias atuais. Ele tem um profundo conhecimento. Qualquer um que estuda um pouquinho de psicologia, eu me interesso por causa do meu mestrado e do meu pós-doutorado, que está sendo justamente em fenomenologia e que envolve a história da psicologia moderna. Então, quando você pega isso aqui, você fala, poxa, esse cara sabe do que está falando. Só que o que acontece? Do outro lado, eu sou também professor de teologia sistemática. Eu sou pastor de uma igreja. Entende? Eu estudo teologia para servir a igreja melhor. E aí eu abro aqui e ele tem um conhecimento doutrinário, teológico, sistemático, histórico, bíblico, exegético, tão acima da média que isso me causou uma surpresa enorme. Por que me causou a surpresa? Porque pela primeira vez eu encontro aqui alguém que realmente não só conhece bem de psicologia, mas esse livro aqui não é só para psicólogos cristãos, isso aqui é professor de teologia sistemática. Se você dá aula de teologia sistemática, se interessa por dogmática cristã, leia isso aqui. Você vai ver que preciosidade do ponto de vista da doutrina, da história do dogma cristão, como isso aqui é um trabalho bem feito. E aí você fala assim, puxa vida, aqui a gente tem respeito pelas escrituras e você tem também conhecimento de causa. Porque o que eu acho difícil hoje, na nossa conversa hoje, eu acho que mais difícil hoje ainda, para essa colaboração, esse diálogo que você está falando aí, o maior impedimento é a ignorância, irmão. Há uma ignorância absurda e injustificável, tanto daquele que usa a graça comum como base para aplicar qualquer coisa,
como aquele que usa a suficiência das Escrituras como escudo para sua estupidez, para sua tolice, para sua falta de vergonha na cara de sentar o bumbum na cadeira para estudar e fazer bem o seu trabalho, para servir melhor para a glória de Deus. Então, me parece que hoje a nossa maior batalha não é contra a psicologia, não é contra aqueles que são contra a suficiência das Escrituras, é contra a ignorância, é contra a treva da mente, é contra a dureza do coração, a pobreza de espírito que não combina com a história da tradição cristã, que é doxológica, que é trinitária, que trabalha as doutrinas com riqueza, que trabalha com profundidade. É essa profundidade que está faltando, eu acho que nessa discussão, e que me frustra. Eu sinto um pouco dessa sua frustração, Ender. Eu sei o quanto isso é complicado, porque aí eu fecho rapidinho, porque eu já falei demais. Porque do meu lado da filosofia, puxando aqui o peixe pro meu lado aqui, na filosofia, quando eu fui estudar filosofia, minha mãe achou que eu ia virar ateu. Até eu mostrar para ela que era diferente, que é possível ser filósofo e cristão ao mesmo tempo, ela precisou ver pelo testemunho, ela precisou ver pelos frutos. E eu acho que é isso que precisa acontecer. A gente precisa de frutos, porque o testemunho não é o que a gente fala, é o testemunho. É um elefante na sala. O bom fruto é um elefante na sala. E ao mesmo tempo um elefante atrás da orelha, não uma pulga, é um elefante atrás da orelha. Rapaz, falaram tudo aí, viu? Resumiu, pronto. Aí a pílula que você estava falando para resolver o debate tô brincando aqui que não tem, mas essa frase chegou bem perto, todo esse discurso chegou bem perto, já me convenceu demais. Eu espero que outras pessoas também possam entender um pouco sobre a união das coisas e também possam ver a importância de, como vocês colocaram, de antes de chegar e tomar uma posição de ficar querendo separar as coisas ou algo do tipo, procurar se informar mais sobre cada uma delas, né? Procurar, como cristãos, conhecer bem as Escrituras e procurar também, já que quer falar sobre o papel da psicologia e no aconselhamento e tudo mais, estudar mais sobre a psicologia, entender bem. E esse livro é uma receita aqui, né? Já para você que quer ter uma introdução muito boa a essa união, a importância dessas duas coisas e como você, que é um psicólogo cristão, pode usar isso para o seu trabalho, para o seu serviço, e você também que é um pastor e tem aconselhado também pode aprender bastante. E quando a gente une essas coisas, algumas pessoas têm um outro preconceito, Jonas, que é, então se você está querendo unir psicologia e teologia, você está querendo dizer que toda doença que a pessoa tenha que seja psicológica, qualquer psicopatologia, é porque ela está em pecado, né? Algumas pessoas levantam essa bola. Mas eu queria perguntar para você, é assim mesmo? Significa dizer isso? Esse livro aqui, Aconselhamento Cristão, ou alguém que seja um psicólogo cristão, é alguém que assume que toda doença que a pessoa tenha é porque ela está em pecado? Essa é uma pergunta bastante recorrente, Saor, e eu acho que ela reflete um pouco também dessa falta de sensibilidade para o texto bíblico, de conhecimento do texto bíblico. Tá? Então vamos começar, em primeiro lugar, recuperando uma noção que a gente nunca pode perder. E aí o C.S. Lewis diz isso de uma maneira maravilhosa, né? O mundo não é o que era, mas o que ele é a consciência do que era para ter sido e não é. Ou seja, a vivência no mundo é a consciência sempre presente de um mundo caído, de um mundo sob os efeitos da queda. Então, não tudo está sob o efeito da queda. Não há um espaço da existência humana que a queda não tenha, de alguma forma, tocado. Se tudo pertence ao Senhor, por outro lado, esse todo que pertence ao Senhor, um dia será totalmente restaurado, porque ele foi totalmente tocado, não é? Esse mundo criado, pelos efeitos, chamados efeitos da queda, né? Os efeitos que, portanto, trouxeram desarranjo para a criação, trouxeram desarranjo para a natureza. Então, o problema nosso é o positivismo teológico nas questões relacionadas às disfunções cerebrais, por exemplo. É a gente querer achar a causa-morte, sabe? Qual é a causa da morte? Ninguém fala assim, olha, as pessoas morrem porque elas são seres humanos e seres humanos morrem. É porque você é um ser humano que você morre.
Essa é a pergunta básica, né? Fundamental. Se você pergunta para um hebreu, não é, né, qual foi a causa da morte, ele vai olhar para sua cara e vai te achar estranho. Fala assim, você morre porque você é um ser humano e Deus recolhe o sopro dele, assim com todo ser humano. Agora, o que a gente faz é positivismo teológico, que é tentar encontrar uma causa que não seja natural, mas seja espiritual, para uma disfunção, seja psíquica ou, no caso, seja uma disfunção física, não é? No caso, como a gente está falando do psiquismo humano, a gente está falando dos problemas que dizem respeito à natureza da mente humana, com todos os efeitos da queda. É só lembrar de passagens clássicas das Escrituras em que você tem ali alguém que já nasce com uma disfunção. E aí se pergunta, bom, mas de quem é a culpa? Mais uma vez, o positivismo ali presente, né? O pré-positivismo, né? Ou o proto-positivismo, tentando encontrar uma causa numa cadeia de ordens para chegar a um motivo e atacar esse motivo e resolver a questão daquele ponto específico, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente está cientificizando, ainda que de maneira piedosa, não é? Porque a gente é craque nisso. E a gente não aprende isso à toa, né? Satanás usava a Bíblia com bastante piedade para tentar Jesus e para tentar os nossos pais, não é? E é isso, o uso piedoso é o uso bíblico distorcido. Você distorce as Escrituras, você distorce de uma tal maneira em que, debaixo de uma visão extremamente piedosa, você apresenta algo que é extremamente contrário às Escrituras e nocivo à palavra de Deus. Então eu me preocupo só com esse positivismo. Agora, se você me perguntar sobre o Johnson, sobre isso, e nesse livro ele faz uma coisa bem interessante, né? Eu acho que tem 3 autores que são fundamentais para o Johnson: Agostinho, Kuyper e o Piper. Ele viveu 10 anos, né? Um pouco mais talvez, como membro na igreja sobre o pastoreio do John Piper, bem naquele contexto em que o Piper desenvolveu a tese do hedonismo cristão, aquela busca da satisfação do cristão em Deus, e ele mesmo chega a dizer que todo o programa doxológico trinitário que ele propõe tem uma inspiração fortíssima nesse contentamento, não é? Que é expresso na tese do Edwards, tal como o Piper vai trabalhar no hedonismo cristão. Mas os 2 anteriores pensadores que eu coloquei aqui, que é o Agostinho e o Kuyper, têm algo em comum. O Agostinho vai escrever na Cidade de Deus, né, a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade dos homens é pautada na autossatisfação e no desprezo de Deus, e a cidade de Deus é pautada pela graça divina, em que o sujeito ele tem prazer em Deus e desprazer na vida autocentrada ou na autoabsorção de si mesmo como promessa de satisfação e contentamento. Então, são 2 maneiras, um modelo de compreender as relações, que ele conjuga junto com a maneira do Kuyper compreender a ciência, em especial as chamadas ciências do espírito ou as ciências humanas. As ciências humanas são as chamadas ciências dedicadas à vida interior, à vida do espírito, à vida da alma, à vida psíquica. Por isso que é um debate enorme no final do século XIX, início do século XX, sobre o lugar da psicologia nas ciências do espírito. Há quem defenda, inclusive, que a psicologia deveria servir de modelo para as ciências humanas, como a física serviu de modelo para as ciências naturais. Mas por que isso é importante para o Kuyper? Porque o Kuyper entende que dentro das ciências do espírito ou das ciências humanas, você não pode desconsiderar que todos os seres humanos são iguais, sobretudo no que diz respeito aos efeitos da queda. Isso vale para cristãos e não cristãos. Mas há algo que distingue o regenerado do não regenerado, que é justamente Agostinho que nos oferece a resolução para isso. Um encontrou a satisfação em Deus e o outro encontrou ou acredita que a promessa da felicidade está na satisfação própria, no autocontentamento. E isso não é, vai dizer o Johnson, resultado de uma mera escolha. As pessoas não escolhem entre um modelo e outro. A regeneração, ela provoca aquilo que nenhum homem por natureza faria. As coisas por natureza não precisam necessariamente de nada, a não ser da graça de Deus para realizar aquilo que elas fazem. As coisas que são por graça, meramente por graça,
elas acompanham a obra divina da providência, mas acompanham também a responsabilidade humana, que é a luta profunda do ser humano entre se satisfazer em Deus e satisfazer-se em si mesmo. Aqueles que não estão sob a graça de Deus, a graça especial de Deus, aqueles que não são regenerados, não entendem essa luta porque já estão entregues às suas próprias paixões e deleites nessa cidade dos homens. Mas aqueles que são peregrinos, inevitavelmente eles têm uma luta porque eles descobrem e sabem que não há alegria e contentamento senão em Deus. Então não tem como um cristão trabalhar as ciências humanas sem levar em consideração o aspecto do pecado como sendo o grande tropeço que nos separa entre conscientes de que não há satisfação a não ser em Deus e que, portanto, provocam, sim, mudanças e desestabiliza a nossa estrutura psíquica quando nós voltamos toda a nossa vida para a autossatisfação. Ou seja, um regenerado saberia que todas as desordens psíquicas é fruto do pecado, é fruto da sua natureza pecaminosa. Mas o miserável, ele é miserável não porque ele é miserável meramente, é porque ele é, segundo, ignorante da sua miséria, não tem consciência da sua miséria e por isso não pode buscar aquilo que ele nunca viu, aquilo que ele não sabe o que é. É o tal da palavra que Agostinho usa e eu encerro aqui, né? Como é que você vai dizer que encontrou a chave que você perdeu se você nunca viu a chave que você perdeu? Porque você só pode reconhecer que achou a sua chave se um dia você a teve. O miserável, ele não tem como procurar uma chave que nunca teve. Ele não tem como buscar algo que ele nunca teve. Então ele está nas densas trevas. E o cristão, e aí o psicólogo cristão tem que saber distinguir essas coisas. Ele tem que saber distinguir que tratar um cristão e tratar um não cristão, tratar um regenerado e tratar um não regenerado, é considerar duas cidades, sim, é considerar duas naturezas de problemas absolutamente distintos. Ambos estão enredados nos efeitos da queda? Ambos estão. Mas um sabe que o pecado afeta toda a ordem, não só psíquica, mas psicofísica, justamente porque ela ataca, ela desvia o nosso coração daquilo que é o centro, daquilo que é a fonte de toda alegria, prazer e satisfação, que é Deus. Por isso a combinação, não é? Agostinho, Kuyper e Edwards, pelo viés aí do hedonismo cristão do Piper, é o tripé, eu considero, dessa proposta de psicoterapia doxológica e trinitária que o Johnson oferece nesse livro. Rapaz, tentei fazer um resumo. Profundo demais. Isso é uma tentativa de resumo, porque realmente aqui é algo totalmente completo, mas nesse resumo você já vê a profundidade do que ele vai oferecer aqui, né, no livro. Então, eu fico até sem palavras diante disso, porque a gente está falando de um assunto que às vezes as pessoas ficam pensando que está totalmente desconectado da fé cristã, mas você falou de uma maneira que toca realmente o nosso coração e nos mostra, como o livro até fala aqui, né, como o cristianismo, em essência, é uma fé terapêutica, uma forma teocêntrica do cuidado da alma. Como a fé cristã está relacionada a esse cuidado. Muito bom. Uma outra coisa bem interessante desse livro é como ele é didático. Cada capítulo tem ali um axioma, né, uma máxima que ele vai começar a defender nele. Então você chega no capítulo, tem essa afirmação e depois ele vai explicar. E uma que chamou bastante atenção para mim é ali no capítulo 4, quando ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo é a dádiva do Deus triuno que consiste em sua habitação nos crentes, unindo-os ao Filho, e um meio definitivo de proporcionar o adequado bem-estar dos seres humanos. Então o Espírito Santo é o meio definitivo de proporcionar o adequado bem-estar dos seres humanos ao conectá-los, a unir esse ser humano a Cristo. Então eu queria falar disso e unir também já com o que ele fala ali nos capítulos finais sobre Cristo, sobre o papel de Cristo para contribuir para o bem-estar. A minha pergunta é, como é que se dá essa contribuição? Ser cristão, ter a Cristo, estar unido a Ele, ter o Espírito Santo, é realmente algo necessário para você ter um verdadeiro bem-estar, para você ser feliz? Como é que nós podemos olhar para isso a partir do que o Johnson trabalha no livro?
Olha só, Saul, eu vou me valer aqui um pouquinho do que o Jonas já trouxe também. Todo o texto, né, tem, além dessa estrutura, né, que ele usa Agostinho, Kuyper, né, e o Piper aí como fundamento, quem lê o livro do Johnson vai ter, e tem contato com teologia, vai sentir, né, que está lendo uma teologia sistemática. Isso é bem legal. Minha primeira experiência com a leitura foi essa, né, como ele estrutura né, todo o conhecimento ali que ele vai apresentar de forma bem sistemática, e um ponto central, assim, fundamental, é a doutrina da Trindade, né? Isso é muito importante. Eu gosto de lembrar, assim, sempre que a gente está dando aula, a Trindade, não sei se o Jonas concorda comigo, mas me parece, Jonas, que o único tópico em que há assim, um grande consenso, né, dentro do cristianismo é a doutrina da Trindade. Eu penso que o Johnson teve essa sacada assim, muito forte, não só pela importância que tem, né, nos processos terapêuticos, mas porque é o fundamento que une, né, a gente pode dizer assim, a Trindade é o fundamento universal, né, da Igreja Universal, né, da Igreja Cristã, né, e as diversas correntes. Olha que interessante, Saul. Quando a gente pensa em velha e nova natureza, né, a gente precisa, e o Jonas trouxe isso aí muito bem, e o Johnson vai fazer essa distinção, né? Os cristãos, eles têm à sua disposição os recursos que ele chama aqui da graça redentora. Isso amplia o leque, né, vamos dizer assim, de alcance, de repertório, inclusive. Né? Quem conhece a doutrina de Deus vai definir Deus a partir do seu ser. Né? Deus é um Deus trino. Qual o problema que existe? E o Jonas apontou aqui também, né? Pessoas que às vezes não entendem o mínimo de teologia e nem de psicologia. Então, olha o problema. Não entender de teologia faz com que as pessoas recorram ao Espírito Santo como se ele fosse uma energia, né? Ou como se ele fosse menor na escala trinitária. Né? Tem gente que se refere à terceira pessoa como se fosse uma ordem sequencial. Né? O que a gente precisa lembrar, Deus, ele é trino, o Espírito é Deus. O Espírito fala com o homem, o Espírito rege o mundo com a sua mão de poder. Né? O Espírito Santo, ele habita a igreja, ele une a igreja e faz esse trabalho de apontar para Jesus Cristo o tempo inteiro. Então, o que o Espírito faz, né, oferecendo esses recursos, eu digo de recursos ordinários e extraordinários, né? Sempre que um cristão recorre à teologia, à doutrina da Trindade, ele tem que lembrar quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele aponta o caminho, né? Ele mostra, ele nos guia, como Jesus diz, né? Nos guiará em toda a verdade de Deus. Isso é muito importante porque o Espírito também tem o papel de mostrar a obra redentora de Cristo. Então, quando a gente está pensando, né, que o Espírito Santo tem essa função, né, de trazer o bem-estar, nós não estamos dizendo que todo mundo vai experimentar isso, mas essa divisão que o Johnson faz é muito interessante, né, que nos recursos da graça redentora, aquele que crê, aquele que é salvo, ele tem eu diria assim, uma realidade aumentada. Né? Ele tem uma perspectiva de realidade muito maior do que aquele que só experimenta da graça criadora, que é igualmente sustentada pelo próprio Espírito de Deus. Né? Então, eu pensando, né, na sua pergunta, como que a gente pode definir isso? Né? O papel do Espírito. Deixa eu dar um exemplo prático, né, assim, para ilustrar. Como as psicologias modernas elas trabalham muito com a centralidade do prazer,
Algo que é muito estranho, né? A gente ouvir, inclusive um texto bíblico, é quando a gente ouve Jesus dizendo que o Espírito nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Olha que interessante. Um cristão, quando ele se depara com questões que ofendem a Deus, ele precisa sentir culpa. Isso parece bem estranho, assim, né? E isso é obra do Espírito, porque é esse contato com a realidade interior, né? Que o Espírito vai mostrar para ele qual é a obra de Cristo, né? Qual é o valor da morte, da ressurreição, como isso impacta a vida dele, leva ele a orar, por exemplo. Eu tive essa experiência assim, pela primeira vez, né? Eu até postei isso no Twitter, né? No final de uma sessão com, né, um paciente, ele me fez a seguinte pergunta, temendo a minha resposta, né? Ele perguntou assim, nós podemos orar? No final, né? Eu achei aquilo maravilhoso. Eu fiquei pensando, o que passa na cabeça? E é um rapaz cristão, né? E o que passou na cabeça dele quando ele faz essa pergunta, né? Tipo assim, nossa, você é psicólogo, você pode orar ou não pode orar? Imediatamente me veio essa... Eu falei, cara, isso é o Espírito que está falando no coração desse rapaz. Como não orar no final de uma sessão? Né? É diferente de eu usar a oração como se fosse um tipo de manipulação, sabe? Um tipo de... Sugestionamento. Então, fica muito claro que quando a gente define, né, a teologia como o critério para a gente guiar nossa prática, essas coisas vão acontecer cada vez mais e elas vão se tornar a natureza daquela relação terapêutica. Eu vejo a ação do Espírito, porque esse rapaz, ele está sendo convencido pelo Espírito. Aí isso me coloca num lugar também que eu me vejo como um instrumento, simplesmente. Uhum. Eu acho que entender a doutrina cristã para esse trabalho terapêutico tem uma potência, né, um poder de mostrar para as pessoas que elas não precisam ter medo. E quem conhece a Deus, né, quem tem acesso a essa graça redentora, Deus disponibiliza isso como meio de graça. Né? Eu vejo que é um caminho que nós estamos ali apontando para a própria natureza dele, que ele só pode enxergar se ele estiver em Deus. Né? E o que faz isso, Saul? É o Evangelho, né, cara? O Evangelho tem esse poder. Né? A gente demonstra isso pelos dons, os talentos que ele nos dá, né? Nessa arena que ele nos coloca para a gente trabalhar em prol do serviço de Cristo. Então, eu penso que é a obra do Espírito entender, né, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Eu lembro de uma aula do Jonas que ele dizia, né, a doutrina da Trindade é muito difícil, mas o que a gente tem que ter certeza, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Ninguém pode ter dúvidas sobre essas coisas e também não pode diminuir, né, essa natureza trinitária, que é a base de todo o trabalho do Johnson aí. Acho sensacional, assim, trazer isso, né, como um ponto central, que já é, por natureza, o que une, né, os cristãos aí em torno dessa doutrina tão importante para nós. Que conversa maravilhosa que a gente teve aqui, que livro incrível esse, né, que a gente tem em mãos. Ainda há muitas perguntas que a gente poderia fazer, mas para tentar focar mais, vamos fazer o seguinte, vamos tentar encerrar aqui só com um bate-bola bem rápido assim, sabe, um ping-pong, algo mais simples. Então, falando de um livro tão bom quanto esse, uma pergunta interessante qual é o capítulo que vocês mais gostaram? Jonas, você primeiro aí, qual capítulo você mais gostou? E uma resposta simples. Eu sei que é difícil para um filósofo dar uma resposta curta, mas qual capítulo você mais gostou? Cara, de longe, mas de longe. Olha só, eu chorei nesse capítulo, cara. Eita, pronto, vou colocar isso na propaganda, assim, ó. Mistério, a Vida Nova coloca na propaganda. E, cara, esse, pra mim, é o apoteótico. É o capítulo 13. O título do capítulo é A Morte de Cristo e o Fim da Psicopatologia.
Cara, é um capítulo maravilhoso, porque ele vai falar sobre essa questão da Trindade como doadora e a doação como o sinal de uma vida transformada, de um psiquismo todo ele estruturado na glória de Deus. O princípio não é reter das diversas psicologias e psicoterapias centradas no desejo, na satisfação, na autorretenção, na autoabsorção. Ali é a descoberta no Cristo, o fim da psicopatologia, porque ali o pecado é derrotado pelo princípio da doação. O pecado é vencido quando o Pai e o Filho e o Espírito se doam e Cristo se torna a maior de todas as doações trinitárias para que haja paz. Isso é maravilhoso, rapaz. Esse capítulo é impressionante, é o meu melhor. Aí sim. E você ainda? Você também vai no mesmo, depois desse aí? Ô, Saô, eu confesso que quando eu peguei o livro, eu já fui direto no capítulo 16. 16? Claro. Por causa do subtítulo, né? Uhum. A Pia Divina. Os últimos capítulos ali, ele vai tratar disso. Mas o 16 eu queria ressaltar, né, que ele vai falar do abraço do corpo de Cristo. Eu tenho essa tendência assim, a pensar a igreja como esse ambiente terapêutico, né, como que Deus é um ser relacional, né, e ele vai tratar isso no livro inteiro, mas quando chega ali, ele mostra o valor, vai mostrar, né, nesses 3 capítulos aí, o valor da igreja, né, como o papel da igreja, como ele chama de essa representação trinitária, né, o papel éctico, né, esse carimbo assim, da igreja em representar o que Deus é na sua natureza. Então, o capítulo 16 me chamou bastante atenção, eu acho que a galera, quando chegar lá, vai curtir. Bom demais, bom demais. E uma pergunta mais provocante, que eu quero desafiar vocês a dar uma resposta curtinha também. O cristão pode ter depressão? Vamos ver aí o que é que vocês falam ainda. Você primeiro aí. Cristão pode ter depressão? Cara, pode. Cristão também tem depressão. Esse foi o primeiro livro que eu li do David Murray. Olha aí. O título, inclusive, é esse, né? Crente também tem depressão. Porque... E você, Jonas? Diga aí ainda. Continue então, continue. Só para complementar, né? Como o Jonas disse, né? A gente sofre os efeitos da queda. Uhum. É importante cristãos entenderem a importância de recorrer, né, aos recursos da graça de Deus, né, da sua fé, da igreja. Eu tive um professor que ele me marcou muito, ele dizia assim que toda ajuda é terapêutica, mas algumas precisam ser mais especializadas, né? O Johnson fala isso aqui sobre o sofrimento, né? Todo mundo sofre, mas algumas pessoas sofrem mais. E, à medida que isso acontece, elas precisam reconhecer e buscar ajuda. Inclusive, é um alerta aí aos pastores, né? Porque muitas vezes essa resistência se torna ocasião para desistência de ministério, né? Não cuidar da saúde mental, nesse caso, tem sido um problema assim, de proporções gigantescas na igreja. Vai um alerta também, né, para que pastores não resistam a essas ajudas, né, a buscar, a falar, né, e tratar, né, da saúde mental, que é importante, né, a igreja se interessar por isso também. Jonas, alguma coisa a acrescentar? Concorda? Sim, eu concordo com a Ender. Acho que não só depressão, esquizofrenia, psicose, né, é o nosso gnosticismo que faz a gente achar que o evangelho é meramente intelectual. Isso é uma heresia dentro da igreja. Quando você trata a conversão como uma tese que você entende e depois que você entende, não é? Então, talvez por isso a gente é tão ruim no tratamento da pregação, não estou nem falando de tratamento psíquico, viu? É da pregação do evangelho, do ensino do evangelho, não é? Para pessoas com psicose ou esquizofrenia. Porque a gente é muito gnóstico. A gente trabalha com categorias meramente do entendimento. A gente atrela a conversão ao entendimento. A gente esquece que a pregação é um meio de graça. Quando o pastor está ali pregando,
não está falando somente, como o Aender diz, o Espírito está trabalhando, ao testemunho interno do Espírito que é poderoso. E as pessoas, em geral, quando elas são impactadas por esse testemunho interno do Espírito, elas não entendem teologia sistemática na primeira não, viu? Elas não sabem tudo do Evangelho na primeira não, elas não entendem tudo na primeira não. Então a gente é muito gnóstico na nossa maneira não só de conceber o Evangelho, mas inclusive de considerar as patologias típicas do ser humano, que é oriundo dos efeitos da queda, e que pode acontecer, pode acontecer com qualquer um, né? Inclusive cristãos. Uma última, então, para a gente terminar de uma forma positiva aqui. O que é que a gente pode dizer, o que é que nos aguarda no futuro? Ainda haverá psicopatologias, doenças psíquicas no céu? Outro dia eu estava brincando com um amigo, rapaz, lá no céu eu vou ficar desempregado. Boa. Eu acho que resumiu. Pronto, aí respondeu. Eu preciso trabalhá-lo aqui o máximo que eu puder, porque lá não vai ter isso, não. Não haverá mais dor, mais sofrimento, mais choro. E essa é a esperança que nos guia, né? Não vai ter. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, então foi um prazerzaço conversar com vocês, ainda mais sobre um livro tão legal quanto esse aqui, um livro que nos leva a refletir sobre questões importantes da nossa época, de todas as épocas, mas que hoje em dia a gente vê cada dia mais, né, as pessoas falando da importância de buscar um aconselhamento, de buscar uma terapia ali, com toda essa dificuldade que nós tivemos em meio à pandemia que vivemos. Então, esse é um livro muito relevante para os profissionais, os psicólogos cristãos poderem estar mais preparados para entender como a sua fé se relaciona com o que fazem, para os conselheiros ali, pastores conselheiros, poderem também entender como unir as duas coisas para a glória de Deus. Então foi uma conversa maravilhosa, eu agradeço demais pelo tempo de vocês. Obrigado aí, Jonas, obrigado aí, Aender. Eu que agradeço, Saor, é sempre um prazer estar aqui conversando com você, hoje especialmente com o Aender, né, fazendo aí com ele esse par de diálogo, de conversa. Essas conversas entre nós dois aqui já vem de longa data, né, Aender? A gente já tem conversado sobre essas questões aí já faz um tempão. Eu espero que o podcast tenha inspirado, provocado. A ideia é fazer com que aqueles que são psicólogos cristãos leiam de tudo, sobretudo de teologia sistemática, teologia histórica, teologia bíblica, exegética, se aprofunde no conhecimento da teologia, se aprofunde no conhecimento da psicologia, porque existem várias psicologias, não existe uma só. Estude o máximo que você puder, você não vai perder nada em conhecer tanto aquilo que os homens produzem, mas sobretudo aquilo que a palavra de Deus nos levou, como o Aender já disse desde o início, não é, como a palavra de Deus que é o fundamento de todo o nosso pensamento, de todo o nosso agir no mundo. É nela que a gente vai encontrar tudo o que a gente precisa. E isso, inclusive, um encorajamento para a gente olhar ao redor as obras de Deus, o que Deus faz e que está para além, inclusive, da nossa capacidade de imaginar, de pensar, e que a gente precisa aprender a ter sensibilidade. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui e de conversar com a Aender. Sempre um grande prazer, um abraço a todos que nos acompanharam também. Obrigado pelo convite, uma alegria, né? Nossas conversas de corredor, né, Jonas? Sempre isso mesmo. Outra. E hoje a gente poder falar dessa... eu preciso dizer que a minha alegria, assim, de ter esses livros do Johnson traduzidos vem de uma oração que eu tenho feito há alguns anos já, né? Tanto pelo meu sofrimento, que eu compartilhei aqui um pouco, assim, de se sentir num vácuo, né? Onde eu sou conselheiro, eu sou psicólogo, eu sou pastor, e esses livros, né? Isso que tem chegado agora no Brasil, aí, através da Edições Vida Nova, é um bem que não tem preço, e eu tenho certeza que vai alcançar principalmente essa moçada, né, que vai para a faculdade com essas perguntas que você fez, Saul, né? Pode perguntar para qualquer estudante de psicologia, os seus pastores muitas vezes, a família vai, olha, toma cuidado, você não pode perder a sua fé, né? Você vai para a faculdade, vai desviar, vai
eu vejo, né, que o trabalho da Edições Vida Nova vai muito além só de traduzir os livros. É uma preocupação legítima e muito importante com esse grupo de pessoas, né, que muitas vezes, infelizmente, perde a fé mesmo, né, porque fica seduzido pelas psicologias, pelos discursos que tem ali, né, muitas vezes porque não tem esse amparo, né, que a gente pode agora encontrar. E eu creio, espero que não só esse podcast aqui, mas dele, né, e também de outras traduções dos livros do Johnson, frutos muito vistosos a gente possa colher aí para a igreja brasileira, né, para os conselheiros nas igrejas. Eu tenho certeza que essas duas obras aí vão ser de fundamental ajuda e arrisco dizer, Jonas, né, que será um material assim, de base para todos os seminários, todos os trabalhos né, que querem fazer esse diálogo, manter, construir uma tradição, né, uma comunidade que é realmente identificada pelo Cristo ressuscitado e usa isso nesse campo para cuidar de pessoas, né? Eu penso que nós não estamos falando de psicologia, né? Nós estamos falando do que Deus faz por nós, que é cuidar de nós, né? Deus nos vê como ovelhas, né? Ele cuida de nós como um pastor, como um pai. Então esse é o legado assim, que está chegando nas nossas mãos. Eu sou grato de estar participando disso com você aí, Saul, você, Jonas. Obrigado aí pela gentileza, pela generosidade. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês realmente tenham gostado desse podcast, mas acima de tudo tenham ficado interessados nessa obra magnífica, Aconselhamento Cristão, os recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da alma, do Eric Johnson, lançado pela editora Vida Nova. Se você quer entender como o cristianismo, em essência, é uma fé terapêutica, uma forma teocêntrica do cuidado da alma, e também entender mais sobre todas as perguntas que nós levantamos aqui nesse podcast, você precisa adquirir esse livro e acesse lá o site da editora Vida Nova para fazer isso. Além disso, se você está gostando do nosso podcast, então continue nos ouvindo nas principais plataformas, nos siga por lá. E se você está assistindo no YouTube, gosta de ver também o formato em vídeo, então se inscreva no nosso canal, no canal da Editora Vida Nova, e deixe também seus comentários lá e nos ajude compartilhando tudo isso, todas essas plataformas com seus amigos, com a igreja e com todas as pessoas que você conhece, para que esse material maravilhoso que a Vida Nova tem disponibilizado para a gente alcance mais e mais pessoas. Então é isso aí, nos vemos no próximo episódio e valeu!